Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, capítulo 9. Nós vamos meditar no texto, Mateus 9, dos versos 27 ao 31. Diz-nos assim a palavra do Senhor: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Que Deus nos abençoe com a sua palavra esta noite. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Meus irmãos, há uma série de milagres que os evangelistas encadeiam na sua narrativa, e eles não podem ser lidos e contados como mais um milagre. Na verdade, no ministério de Jesus nunca houve mais um milagre, no sentido de fez porque fez. Todos os milagres e sinais que o Senhor fez tinha uma mensagem muito forte, carregava uma mensagem muito forte. Quando nós lemos na Escritura de que o Senhor realizava sinais, prodígios e maravilhas, ou sinais, prodígios e milagres, é porque a mente de Deus estava posta naquela circunstância para trazer uma grande mensagem ao coração do homem. Deve ser entendido dessa forma cada um dos momentos em que o nosso bendito Salvador realizava os seus milagres aqui na terra. E existe algo maravilhoso aqui, porque nos diz que, partindo Jesus, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de serem 2 cegos. Nós sabemos muito bem que quando Jesus esteve em Jericó, a narrativa do evangelista é que um cego clamava a plenos pulmões, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão tentava coibir aquele homem, dizendo: pare de gritar, não incomodes o mestre. E Jesus ouviu o clamor daquele cego de Jericó, que clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí, quando nós encontramos um texto que fala 2 cegos seguiram-no, devemos nos lembrar que no ministério de Jesus houve uma advertência do próprio Senhor Jesus para os fariseus. Jesus os chamou de guia de cegos. Jesus também advertiu que as pessoas não fossem apenas ou meramente ouvintes da palavra de Deus, mas que ao ouvir obedecessem. Do contrário, elas estariam numa disposição de vida de cegueira espiritual e acatar o ensino de Jesus somente na mente e não pôr em prática na vida, e dizer para outros: olha, obedeça o que Jesus diz. É um cego guiando a outro cego. Aqui nós estamos diante de um milagre de Jesus que deve ser entendido a partir disso. O que não combina com a vida é isso, é saber quem é Deus,
por que Jesus veio e pensar que a palavra de Jesus deve ser tida como uma liçãozinha de moral para os outros nesse mundo e não para nós. Esse texto nos confronta sobre essa temática. Eu verdadeiramente fui tocado pela luz do Evangelho. Por isso que no início da nossa liturgia nós lemos o texto do próprio evangelista Mateus dizendo que Jesus, ele mudou-se de Nazaré, da Galileia, e foi morar numa cidade chamada Cafarnaum. E então cumpriu-se a profecia de Isaías: a terra que outrora jazia em trevas viu grande luz. Mateus traz isso muito claramente, de que a presença de Jesus é uma presença resplandecente num mundo que jaz em trevas. Eu vou resumir tudo que eu disse aqui com uma simples pergunta: de que adianta uma pessoa ser curada de cegueira num mundo em trevas? De que adianta uma pessoa recuperar a visão numa sala escura? De que adianta uma pessoa ser curada de uma catarata, passar por um procedimento cirúrgico nas suas vistas, seja qual for, e ao abrir os olhos, descobrir que não há luz no mundo? Os olhos, eles devem ser curados porque existe luz no mundo. E o texto nos ensina isso, é que 2 cegos foram para o endereço correto, porque de nada adiantaria ser cego e buscar cura, ser curado, mas continuar com a vida em trevas. Se existe uma coisa que não tem, gente, na vida cristã, é a incoerência. Uma pessoa que é curada por Deus, nas suas vistas, era cego e passa a ver porque existe luz, e todos nós sabemos isso, que é a luz que toca os objetos, que traduz para nós a cor dos elementos, a forma, o tamanho, as dimensões. Sem luz, não tenho por que ter olhos sadios. O texto nos diz algo maravilhoso, é que Jesus é seguido por 2 cegos. Imagine só o que é um cego andando na companhia de outro cego. E eles seguem a Jesus, e eles têm um motivo. Eles creem que Jesus é a pessoa que vai curá-los da sua cegueira. Há uma pergunta de Jesus aqui que nós vamos meditar nela, mas eu quero primeiramente fazer a sua mente esclarecida, se repousar na forma como eles se dirigem a Jesus. O texto nos diz, o versículo 27, que eles seguem a Jesus clamando. Meus irmãos, pedir silenciosamente é uma coisa, clamar é outra totalmente diferente. Totalmente diferente. O clamor é quando o coração não aguenta mais o peso que ele carrega por tanto tempo. O clamor é quando a alma está em frangalhos, é quando do lado de dentro a vida está esfarelando, está ruindo, e a pessoa não suportando o estado íntimo do seu ser. Quando ela verbaliza alguma coisa, ela pode ter até a intenção de dizer: vou falar baixo, para não assustar, mas lá dentro o que carrega faz com que esse magma saia pelo vulcão, e então quem ouve só tende a concluir uma coisa: ele não conseguiu apenas dizer, a necessidade era tamanha que essa pessoa clamou. Por que uma pessoa que está em alto mar ou num rio e cai em águas revoltas, essa pessoa ela não consegue dizer apenas pelo amor de Deus, me ajudem? Não, ela brada, o seu brado é de socorro.
Se ninguém vir até aqui, se ninguém me ajudar, eu vou morrer afogado. A mesma coisa é o que esses dois cegos eles experimentam. Eles estão em negridão, eles estão em trevas, eles não têm visão e então sabem que Jesus está ali próximo e pode ouvi-los. Eles clamam. Primeira coisa que eu quero meditar com você essa noite é isso. Qual é o estado da sua vida? Você carrega dentro de si uma situação que combina com um clamor? Ou você é uma pessoa que não atenta para a sua realidade e não há clamor na sua oração? Eu quero hoje meditar com você no seguinte sentido: a cegueira desses homens representa o estado do homem natural sem Deus na vida. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Então eu já coloco você aqui num canto na parede, é que se você é uma pessoa que não segue a Jesus, você é cego. Se você é uma pessoa que não fez a sua confissão de fé, de eu creio em Jesus, Ele é Senhor absoluto do meu viver a partir de agora, se você não fez isso ainda, sinto em lhe dizer, o seu mundo, a sua existência está envolta nas mais densas trevas, porque só Ele é a luz que ilumina a todo homem, seja esse grande, seja esse velho, seja criança, seja jovem, Jesus é o único que ilumina a todo homem. Fora de Jesus, o que há são trevas. O texto nos diz que esses dois cegos seguiram-no clamando. E qual era o clamor deles? Acompanhe comigo a leitura do versículo 27. Tem compaixão de nós, filho de Davi. Meus irmãos, o que nós aprendemos com o clamor desses homens? Quando alguém clama a Deus, quando alguém fala com Jesus, o nome disso é oração. Conversar com Jesus é orar. Quando você diz para alguém, eu vou orar, você está dizendo, eu vou conversar com Jesus, eu vou clamar a Jesus. E só conversa com Jesus quem crê que Ele vive pelos séculos dos séculos. Se uma pessoa não tem o hábito de recorrer ao Senhor em oração, ela não é uma pessoa que tem dificuldades com a arte da oração, como dizem hoje em dia. É uma pessoa que está com trevas no coração, porque não crê que a luz ressuscitou e vive para todo sempre. Esses homens, eles clamam, tem compaixão de nós, vírgula, filho de Davi. Eles na sua oração declaram algo importantíssimo, porque desde a antiguidade o povo esperava o momento que da linhagem de Davi viesse o ungido de Deus, o escolhido, o único enviado por Deus para salvar o homem. Ele viria da linhagem de Davi porque Deus assim quis. Deus disse a Davi, jurou a Davi seu servo, o seu trono durará para sempre. Davi veio a morrer, seu túmulo está lá em Israel até os dias de hoje. Qualquer um pela internet pode consultar o que é o túmulo de Davi. Então, como que o reino de Davi dura para sempre? Não é por causa de Davi, mas é por causa da raiz de Jessé, cujo nome é Jesus. Ele é a raiz, ele não é a folha, não é o galho, ele é a raiz. Por causa dele, Jessé gerou a Davi e Davi foi quem foi. E então esses homens, eles declaram na sua oração
algo profundíssimo. Jesus tem compaixão de nós, filho de Davi, ou seja, nós cremos que o Senhor é o Rei prometido da parte de Deus. Que coisa maravilhosa é isso! Eles tinham um problema na visão, mas o Espírito Santo estava trabalhando no coração deles e fez com que esta oração brotasse. E esta é a mensagem do evangelista Mateus. Nós temos 4 evangelhos, cada um de uma perspectiva, falando sobre a mesma pessoa, que é o Salvador Jesus Cristo. E a mensagem de Mateus é essa: Jesus é o Rei prometido por Deus. Esses homens dizem algo sobre Jesus que nenhum outro homem carregou na Bíblia. Ele é o Rei prometido da parte de Deus. Não é interessante nós meditarmos de que um rei é procurado para realizar uma cura? Jesus veio, gente, para curar, sim, mas a maior cura, o maior milagre que pode haver no coração humano é o governo de Deus na vida do homem que outrora era pecador, e quando ele encontra-se com a luz que é Cristo, a sua vida deixa de ser governada pelas trevas, e o Rei Jesus se assenta no trono deste coração e guia essa pessoa à plena luz, e ela passa a enxergar não apenas elementos dessa terra, mas ela tem a visão da eternidade. O futuro dela está garantido pela luz que é Cristo, e mesmo que os seus olhos venham se fechar para esta vida, ela abrirá do outro lado para eternamente estar com Deus. Portanto, eu pergunto para você, o que é mais importante? Buscar uma cura de um órgão do corpo hoje, ou você buscar a luz que é Jesus, que não apenas cura o teu corpo, mas cura teu coração e governa a tua vida para a eternidade? Verso 28 nos diz: tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. Eu acho interessante essa narrativa, porque ela nos conduz a uma cena. Quando o texto nos diz, tendo ele entrado em casa, é Jesus entrando na sua própria casa. Então imagine, talvez Jesus estava se dirigindo para a sua casa, para o descanso ou para uma refeição, seja o que for, e no caminho que ele está indo para a sua casa, esses 2 cegos percebem que é Jesus que está passando, e então clamam a ele, e Jesus, entrando em casa, atrai esses homens para dentro de casa. Eles se aproximaram de Jesus a uma distância tão próxima que Jesus pôde lhes fazer uma pergunta: credes que eu posso fazer isso? Interessante isso, não? Porque se eles eram cegos, qual era a maior necessidade deles? Enxergar. E se eles clamaram a Jesus, é porque eles sabem que somente Jesus pode trazer cura para suas vistas. Então, que pergunta é essa que Jesus faz? Quando Jesus perguntava, gente, era para que o coração do homem visse o seu estado, e também para que os seus discípulos aprendessem com esta cura que ele estava para realizar. Quando Jesus pergunta, o que aguça nos cegos? Credes que eu posso? Fala-se muito sobre ter fé hoje em dia. Fala-se muito sobre ter fé. Uma das primeiras experiências que eu tive aqui em Olímpia foi marcante, porque uma pessoa levou-me a outra que precisava de oração. E ao chegarmos ali, aquela pessoa disse para mim: pastor, não se preocupe, porque eu sou uma pessoa cheia de fé.
Eu sou uma pessoa cheia de fé. E essa enfermidade, eu sei que vai embora pelo tamanho da fé que eu tenho. E eu então fiz uma pergunta que aquela pessoa, na hora o semblante dela mudou. Eu disse: tudo bem que você tem fé, mas em quem está a sua fé? Vou ilustrar para você. Uma pessoa pode estar com sede num campo, muita sede, e quando você está com sede, a sede ela estrangula você de dentro para fora. Você pode ficar um dia sem comer, 2, 3, há pessoas que jejuam uma semana. Agora a sede não dá para você passar para o outro dia, ela começa a apertar você, você precisa de água. Podem oferecer para você um refresco, podem oferecer para você um refrigerante gelado, você vai dizer: muito obrigado, o que eu quero é água. Agora, se você estiver com sede e dizer para alguém: eu tenho um recipiente que comporta muita água, eu sei o endereço do poço, e eu tenho uma corda que leva o meu recipiente até o mais profundo desse poço, então vai caber aí uma outra pergunta: mas o que você faz com esse recipiente e com essa corda? Você tem uma grande sede, e você está dizendo que você tem um grande recipiente, um balde, e você tem uma corda que alcança o mais profundo desse poço, então o que está faltando para você? Hoje, eu imagino que aqui nesse recinto, e quem nos assiste pela internet também, pode estar se identificando: eu tenho uma grande necessidade, eu tenho grande sede na minha vida, e você de nada adianta dizer: eu tenho um grande recipiente, eu tenho uma corda, mas a fundamentação é essa: você sabe lançar o teu balde, o teu recipiente, a tua corda no poço certo? Porque de nada adianta você dizer: eu tenho muita fé, a minha fé é gigante, e eu pergunto a você: e onde você deposita a tua fé? Estes homens, eles eram cegos, eles tinham uma carência, sair do mundo de trevas, e eles recorrem a Jesus, que é a luz do mundo. A fé bíblica é isso, é você saber que somente Jesus pode iluminar a tua vida, somente Jesus pode trazer água viva para você, e você não fica se gabando do balde que você tem, ou da corda que você guarda no seu quartinho, mas você diz: eu encontrei o poço, e eu vou de cabeça para esse poço, em nome de Jesus. Ouça essa mensagem. A fé bíblica é você depositar a sua confiança em Jesus Cristo unicamente, e nada mais, porque só Ele pode tirar você do mundo em trevas, só Ele é a água viva, cujo poço é inesgotável, e pode saciar a tua sede hoje, amanhã, da tua casa, de todos os seus. Credes que eu posso? A pergunta não é somente isso, é: credes que eu posso fazer isso? Fazer isso, porque geralmente nós confiamos no testemunho de alguém e dizemos: que bom que Jesus curou a perna do João, que bom que Jesus ajudou os médicos lá na cirurgia, na ponte safena da Maria, que bom que o Senhor realizou um milagre na cabeça do fulano de tal, ele teve um AVC, mas o Senhor realizou um milagre, ele está vivo. E aí nós vamos endereçando para os outros, mas Jesus vem e diz para os cegos: credes que eu posso fazer isso? Isso o quê? Curar a cegueira deles. Qual é o mundo que você está? Você está condicionado ao quê?
Você tem cegueira? Jesus é a luz, e Ele pode iluminar você na sua cegueira. Jesus não pergunta para os cegos: quantos endereços vocês já bateram para receber cura? Ele não faz essa pergunta. Jesus não pergunta para os cegos: onde vocês adquiriram essa cegueira? Nasceram com ela? Ou foi pecando que você adquiriu ela? Vocês adquiriram ela? Ele simplesmente recebe esses que clamam. Jesus recebe os cegos que clamam na sua casa. Aprenda isso. A igreja é a casa de Deus, e onde Jesus está, todo aquele que clama pela salvação em Cristo é acolhido na casa de Deus. E Jesus pergunta: credes que eu posso fazer isso? Talvez o seu isso seja não ter globo ocular. Talvez o seu isso seja você estar consumido por uma doença que os outros desenganaram. Talvez o seu isso seja algo aterrador que você não queira nem lembrar. Como aquela mulher que certa vez me procurou e disse: pastor, eu preciso de oração. Eu disse: eu quero orar por você, vamos orar, mas eu preciso confessar algo. Pois não, confesse. Pastor, pode ser num ambiente recluso, afastado de todo mundo, porque nem meu marido pode saber. Pode. Entramos no gabinete pastoral, e ela então disse: pastor, o caso é ninguém sabe, mas eu um dia cometi um assassinato. Eu abortei, pastor. Isso está na minha cabeça me atormentando. O que eu fiz, eu não enxergo um palmo de futuro mais, porque a minha vida é toda no passado. Talvez você esteja com esse tipo de cegueira. Você não enxerga nada além, porque tudo que você tem é uma negridão e uma treva lá do seu passado que fica te perseguindo hoje. Ela disse: eu abortei, mas quando eu deito para dormir, fecho os olhos, vem uma moça linda ao meu encontro e me chama de mãe. Quando eu fecho os olhos para dormir, pastor, eu vejo um jovem bonito, saudável, e ele vem ao meu encontro e diz: mãe. E eu estou atormentada com isso, porque o tanto de tempo que faz que eu cometi esse aborto me faz imaginar como seria ter essa pessoa comigo hoje. Olha que terrível foi a minha experiência, pastor. O que eu faço? Meus irmãos, se você for como essa pessoa que eu estou me referindo aqui agora, que o passado cegou você ao ponto de você não conseguir ver um palmo de futuro, eu quero te dar o endereço certo. Jesus é a pessoa que cura a qualquer pecador que anda aflito com o seu passado. Seu passado pode estar te cegando, mas Jesus, ele não pergunta outra coisa, ele só pergunta isso: crês que eu posso fazer isso? Que pergunta maravilhosa. O versículo 28, a sua última parte, nos diz que esses dois cegos que clamaram pela compaixão de Jesus, que reconheceram a divindade, a realeza do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ao ouvir a pergunta de Jesus: credes que eu posso fazer isso? Eles não ficaram pensando: Senhor, dá-nos um tempo para nós raciocinarmos aqui. Nós vamos analisar alguns milagres, e depois de nós conversarmos entre nós, nós vamos responder se o Senhor pode ou não fazer isso. Muitas vezes nós fazemos isso, gente. A pergunta é simplesmente essa: crê que eu sou quem sou? Você crê que você está cego e envolvido em densas trevas, e que só eu posso iluminar a tua vida e curar você da cegueira em que você está?
Mas muitas vezes nós queremos fazer teologia da nossa necessidade, quando o que cabe é uma resposta pronta e rápida. Eles disseram o quê? Sim, Senhor. Não há um diálogo entre eles dois, e não há um tempo além. É Jesus perguntar: vocês creem? Eles disseram: sim, Senhor, nós cremos que o Senhor pode curar a nós dois, esses dois cegos que estão clamando diante do Senhor. Eu tenho um cachorro interessante, vocês já ouviram. E certa vez nós estávamos preparando o café da manhã, e aí a Tati colocou aquela mesa maravilhosa, e aí ela fez aquela tapioca abençoada, sustância, e colocou ali. Ela disse: amor, está posto o seu prato, pode vir. Quando eu estava chegando, já não estava mais ali, porque o Charles, que é o Golden que nós temos, gigante, ele estava com fome, ele viu o prato, e ele viu que o tamanho dele não era nada para aquela altura da mesa, e ele pegou e saiu correndo, e eu fiquei alguns minutos passando fome, até que a próxima tapioca fosse feita. Por que estou contando isso para vocês? Porque naturalmente, gente, qualquer ser vivo, na sua necessidade, vendo o recurso diante dos seus olhos, não fica pensando duas vezes. Está com fome? Vai lá e pega. Está com sede? Vai e bebe. Não é assim? Agora eu pergunto algo para vocês. Olha aqui, todos vocês para mim. O que eu quis dizer com essa ilustração? Qual é a maior necessidade que todos nós temos? É de salvação. É de libertação de Deus. Nós temos necessidade da luz de Cristo iluminando a nossa vida e dissipando as mais densas trevas que o mundo, o pecado, gerou dentro de nós. Mas muitas vezes diante de Jesus, nós, diante da nossa, sabendo da nossa estrutura, da nossa profunda necessidade e do recurso que está posto pelo Senhor, à mesa, ao nosso alcance, nós queremos raciocinar, confabular, fazer teologias, quando é simplesmente um momento de venha e sirva-se. Jesus faz uma pergunta: credes que eu posso fazer isso? Não cabe aqui dá-nos até amanhã para nós responder ao Senhor. Não, eles disseram prontamente: sim, Senhor. Meus irmãos, em nome de Jesus, sejam iluminados pela luz do Evangelho essa noite, e saibam vocês que Jesus veio para dissipar as trevas da nossa mente, do nosso coração, para nos dar certeza de vida agora e daqui para 1.000, 10.000, 10 bilhões de anos na eternidade. Tudo que você tem a dizer é: eu vou pegar o meu recipiente, a minha corda, e vou lançar no poço da água da vida. De nada adianta dizer: eu tenho muita fé. Fé em quem? Eu sou uma pessoa que crê demais. Crê em quê? Agora é o momento de você dizer: sim, Senhor, eu creio que só o Senhor é a luz do mundo, só o Senhor pode me tirar dessas densas trevas. Então, diz o versículo 29, lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. Conforme a vossa fé. Qual era a fé desses dois cegos? Jesus é o enviado de Deus, Ele é o filho de Davi, Ele é o rei prometido, Ele veio para curar-nos da nossa cegueira e também para reinar em nossa vida, em nosso coração, para que nós nunca mais voltemos para o reino das trevas. Esta é a mensagem para todos nós aqui essa noite. Ele é a pessoa prometida por Deus, para fazer muito mais do que aliviar você de uma dor. Ele veio para curar você de 1, 2, 10 mil dores e tirar você do reino das trevas de uma vez por todas. Você crê que Ele pode fazer isso? Ele deseja fazer isso na sua vida. Ele deseja iluminar o seu coração, Ele deseja curar você de cegueira espiritual. Talvez a sua cegueira seja lançar o seu recipiente no poço errado. Talvez a sua cegueira seja não procurar em Jesus a cura.
fazer uma prece a um outro ente. Ouça o que a palavra de Deus diz: porque não há em nenhum outro salvação, não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. E todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. Ao clamar em Jesus, tocou os olhos de ambos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos. Que coisa maravilhosa é abrir os olhos e dar de cara com Jesus. Porque abrir os olhos num quarto escuro não faz diferença nenhuma. Agora, quando Jesus entra no nosso mundo e ilumina o nosso mundo, você pode abrir os olhos e vê-lo. Abrir os olhos e ver jardins, abrir os olhos e ver paisagens. Essa noite eu gostaria de orar por vocês por dois motivos. Primeiro, é para que essa palavra seja aplicada ao seu coração e você saiba que Jesus é a luz. Só Ele é a luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. De nada adianta você querer visão no mundo de trevas. Qual é o mundo que você vive? Você é do reino das trevas? Então essa noite Deus te trouxe aqui para que você seja transportado para o reino do Filho do seu amor, como disse Paulo em Colossenses. E o segundo motivo que me traz aqui hoje, para pregar essa palavra e para orar por você, é para que você saiba que Jesus nos ilumina de dentro para fora, pela fé. Pela fé. Que fé é essa? Fé gerada unicamente por Jesus na sua presença. Não é a força do pensamento positivo. É a fé que o próprio Senhor faz brotar no nosso coração em sua presença. Convido vocês a se colocarem em pé neste momento para nós orarmos juntos. Oremos. Pai Santo, a Tua palavra, Senhor, é clara, a Tua palavra nos ilumina o entendimento. Senhor, nós pedimos humildemente a Ti, ó Deus Espírito Santo, que o Senhor aplique esta mensagem aos nossos corações. Imprima, Senhor, esta verdade no mais profundo de nós mesmos. Senhor, que o Senhor veio ao mundo, não foi para realizar uma mera cura, mas para tirar as trevas mais densas dos nossos olhos e dos nossos corações. Senhor, talvez aqui estejam pessoas cujas trevas estejam desde o passado atormentando, mas hoje o Senhor traz luz que dissipa todas elas e nos faz enxergar um futuro maravilhoso com Cristo. Ó Deus, ilumina-nos a mente. Senhor, também cremos no dom da cura que há no nome de Jesus. Onde houver uma pessoa aqui, Senhor, enferma, que essa pessoa seja tocada pelo poder da presença de Jesus neste lugar, e ela seja curada plenamente, para a glória de Deus Pai. Ó Senhor, ilumina a nossa vida, para que possamos ser tal como Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode acender uma vela e colocá-la embaixo de um móvel. Não se pode esconder uma cidade sobre um alto monte. Senhor, que a luz do Evangelho que nos ilumina, que nos dissipa todas as trevas e nos faz pertencer ao reino da luz, ao reino de Deus, ela também nos promova em missão neste mundo, para que a Tua palavra seja pregada por todos os lugares. Eu convido você neste momento a fazer uma oração por sua casa, que você apresente a sua família nas mãos de Deus. Faça isso nessa noite. Senhor, Tu conheces a minha família, o Senhor sabe como que está lá em casa, existe trevas lá em casa, Jesus. Entra, Senhor, na minha casa e ilumina aquele ambiente, dissipa aquelas trevas. Faça a sua oração neste momento.
Clame a Deus, porque Ele te ouve. Bendito Deus, graças te damos, porque o Senhor já nos ouviu, e o Senhor há de intervir na família e na história de muita gente aqui. Assim cremos, Senhor, e bendizemos o teu santo nome.